Meu povo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo sobre eletrização, processo de eletrização. Vamos passar por esse caminho para entender todo o percurso, o que é necessário para a gente galgar os outros assuntos, as outras informações, tá bom? Qualquer dúvida que eu puder ajudar, fala aí nos comentários, escreve nos comentários. Não se esqueça, se caso gostar, clica no gostei, ativa o sininho, se inscreva e tamo juntos, beleza? Opa pessoal, vamos começar com o processo de eletrização, a explicação. O que acontece? Na aula passada eu passei para vocês sobre o átomo, qual o processo, o que é que importa pra gente, o átomo livre, camada de valência, o que é que acontece para que o último elétron saia do átomo e vá para o outro átomo. Agora a gente vai entender esse processo. Processo de eletrização. Ele é chamado de átomo quando o número de próton e o número de elétron for o mesmo. Ou seja, um átomo que tenha 10 prótons e 10 elétrons. Beleza? Ele é um átomo. Ou seja, ele está com carga zero. Tem o mesmo número, tanto de elétron quanto de próton. O que se movimenta é o elétron. Se esse elétron sai de um átomo e vai para o outro, que agora não é mais átomo, a gente vai chamar de íon, que são átomos eletrizados, ele sai de um íon para o outro, esse processo que ele está saindo de um para outro, aqui tem 10 e aqui tem 10 prótons e 10 elétrons. Nesse exato momento, ele está com um número igual, então ele está sendo um átomo. Mas aí, em um processo de eletrização, esse elétron que está aqui, ele se desloca para cá. E aí, quando ele se desloca para cá, aqui já não vai ser mais 10. Por quê? Esse íon aqui perdeu um elétron. E agora aqui vai ser 9. Então, o que acontece? 10 prótons e 9 elétrons, ele é chamado de cátion. O que significa esse cátion? Ele agora tem mais próton do que elétron. Na aula passada eu expliquei para vocês que o próton é a carga positiva e o elétron é a carga negativa. Então, ele é mais positivo. Se fosse ao inverso, aqui tem 10 e aqui aqui é esse. E aí ele vai receber um elétron. Aí ele vai vir para cá. Um exemplo. Aí ele sai daqui e vem para cá. Ele ganhou o elétron, então agora ele passou a ter 11 elétrons e 10 prótons. Então nesse exato momento ele tem mais elétrons do que prótons. Então, que é a explicação? 10 prótons, 11 elétrons. Ele é chamado de ânion. Ou seja, ele é uma carga negativa. E o que é que acontece? A gente entendeu isso? O que faz o elétron deslocar de um íon para o outro? A força eletromotriz é o impulsionamento para que eles se movimentem. E esse impulsionamento que a gente viu na aula passada, nada mais é do que a força eletromotriz, tensão elétrica, volts. Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre mais tarde. Então, apagando aqui e entendendo, o átomo ele é chamado de átomo quando está neutro, sem carga nenhuma. Quando o número de prótons
é igual ao número de elétrons. Ele é chamado de cátion quando tem mais prótons do que elétrons. Ele é chamado de cátion. E quando ele tem mais elétron do que próton, ele é chamado de ânion. Ambos são chamados de íon. Íons nada mais é do que o átomo eletrizado. Só o átomo é quando ele tem a carga zero, número de prótons iguais ao número de elétrons. Quando é chamado de íon, é porque ele não tem a quantidade igual de prótons e elétrons. Tem uma diferença, ou para mais ou para menos. A gente viu que se tem mais elétrons, é ânion. Se tem mais prótons, é cátion. Cátion positivo. E ânion é negativo. A gente entendeu sobre isso. A gente vai para um próximo passo, que é o seguinte. Eu expliquei para vocês na aula passada sobre isso aqui, ó. Mas eu vou explicar novamente. Os opostos se atraem. De sinais iguais se repelem. Sinais opostos se atraem. Sinais iguais se repelem. Aqui é a mesma coisa que eu fosse ligar aqui o ímã. O ímã tem o lado sul. Esse meu S está engraçado. O ímã tem o lado sul e o lado norte. A gente pegar o ímã e fazer assim, o lado sul e o lado norte, ele se atrai. Mas aí, se eu pegar dois ímãs e colocar lado sul e lado sul e juntar assim, você vai tentar, ele vai meio que fazer uma força de repulsão, meio que voltando assim, ó. Aí você faz uma forcinha, mas mesmo assim, se você soltar, ele volta ao estado inicial. É basicamente isso.